Nesse anime, uma garota bêbada acorda na cama de um estudante do ensino médio e se arrepende imediatamente. Essa história segue a vida de uma garota chamada Akane. Ela é uma estudante universitária de 20 anos que acorda tonta, se perguntando de quem é essa voz que ela está ouvindo na madrugada. Ela se levanta e, ao ver um estranho em seu quarto, ela pergunta a si mesma o que diabos está acontecendo. Quando o garoto se aproxima dela, a Akane começa a se lembrar de como ontem ela estava bebendo bastante, e enquanto ela bebia, esse garoto estava sentado à sua frente. Ela se lembra que o nome dele é Yamada, e agora, estando com muito medo de ter estourado a cereja do seu bolo com o garoto do ensino médio, ela entra em pânico. É nesse momento que voltamos a uma semana atrás, em uma loja onde a Akane está tomando café com o seu namorado, Takuma. Ela estava muito feliz, mas essa felicidade logo acaba quando Takuma confessa que gosta de outra pessoa e diz que deseja terminar o relacionamento, o que deixa a Akane completamente arrasada. A cena muda para Akane em sua casa, onde ela está sentada e deprimida ao saber que a garota por quem o Takuma a trocou é na verdade uma amiga online que ele conheceu em um videogame. E o mais engraçado é que ele nunca a viu. A Momo, ao ouvir isso, não pode deixar de rir de toda essa situação, mas ela diz a Akane para ver o lado positivo desse rompimento, pois o Takuma pelo menos confessou o que realmente sentia e não saiu com a garota pelas costas dela. A Momo tem o seu emprego de meio período, então ela já está indo embora, mas antes de ir, ela diz a Akane para não ficar desanimada para sempre. Depois que ela sai, a Akane liga o seu laptop e faz login em um jogo chamado Forest of Savior. Ela se lembra de como, apesar de não ter interesse em videogames, ela acabou decidindo jogar esse jogo só para poder passar um pouco mais de tempo com o Takuma. Ela verifica sua lista de amigos e percebe que ele já até mesmo a excluiu de sua lista de amigos. Do nada, a Akane fica muito irritada e ela descarrega sua raiva nos monstros fracos e usa todos os tipos de ataques especiais contra eles, mas logo percebe que é um mago ao lado dela. Ela verifica o seu perfil e percebe que ele é um dos membros da sua guilda, chamado Yamada. Ela inicia uma conversa perguntando quem ele é. No entanto, o Yamada leva 2 minutos inteiros apenas para responder com um simples oi, e a Akane lhe pergunta se ele está aqui para casar. No entanto, o Yamada novamente leva mais de 2 minutos para responder sim. A Akane percebe que ele é definitivamente uma pessoa muito pouco sociável. O Yamada pergunta se ela está tentando encontrar um item raro nesse campo de caça, mas a Akane se recusa a falar que, por ter sido abandonada, ela estava descontando toda a sua raiva nos monstros. Então ela mente, dizendo que está farmando algo especial que ela deseja. No entanto, mais uma vez, o Yamada leva 2 minutos inteiros para responder, e desta vez ele pergunta se ela pode deixar que ele fique com esse terreno de caça, se ela não estiver buscando um item raro, o que deixa a Akane realmente irritada. E vendo que ele não tem interesse em falar com ela, ela diz a ele para ir a outro campo de caça, porque esse daqui ela encontrou primeiro. O Yamada apenas responde com um ok e vai embora. A Akane esperava que ele reagisse um pouco, mas o fato dele não demonstrar reação a deixou ainda mais irritada. Ela percebe que é por isso que ela odeia os gamers, e depois de se acalmar, ela recebe uma notificação de um evento de aniversário de 1 ano que será realizado daqui a 2 dias. A Akane sabe que esse é o lugar onde o Takuma certamente irá com sua nova namorada. Agora cabe a ela decidir se ela quer ficar deprimida ou se ela irá usar essa chance para fazer o Takuma se arrepender de ter abandonado. Ela conta a Momo seu plano de maximizar a sua beleza para que o Takuma se arrependa de ter perdido uma garota tão linda como ela. Então, depois de comprar roupas novas, cortar o cabelo e fazer uma massagem, ela maximiza o seu charme e chega ao evento. Ela fica um pouco espantada ao ver tantas pessoas em um evento de um jogo que tem apenas 1 ano de idade. Logo depois, ela vê o Takuma com a sua nova namorada. Ela tenta fazer com que ele a repare, mas ela acaba esbarrando em uma pessoa e cai. A Akane começa a se sentir uma verdadeira miserável e começa a desejar somente desaparecer. Nesse momento, um garoto se aproxima dela. Ele devolve o seu sapato. A Akane fica atônita ao ver como esse garoto é bonito. Ela pede desculpas por não ter prestado atenção na sua frente e rapidamente explica como foi abandonada e como sua vida se tornou patética depois disso. No entanto, o garoto simplesmente responde de forma muito pouco interessada e ela se desculpa por ter dito algo tão desnecessário. Mas quando o garoto responde apenas com um ok, a Akane sente como se estivesse conversando com o Yamada. Quando ele está se afastando, ela chama o seu nome e quando ele se vira, ela percebe que ele é realmente o Yamada. Naquele momento, o Takuma os percebe. Ele rapidamente fica chocado e pergunta como isso é possível. A Akane acredita que ele está falando dela, então ela tenta mostrar a sua grandiosa beleza, mas na verdade, o Takuma é um grande fã do Yamada. Isso se deve ao fato do Yamada ser um jogador famoso profissional de FPS. A Akane, sabendo que o Yamada é famoso, tem uma grande ideia. Ela diz ao Takuma para não ser tão casual com o seu namorado, e o Takuma finalmente percebe que a Akane também está aqui. Ele pergunta por que ela veio, já que ela nem gosta de jogos. Então a Akane diz que está aqui com o seu novo namorado. O Yamada se recusa a dizer que está namorando, mas a Akane o implora para que ele finja pelo bem dela. Ela até mesmo o suborna com um código de evento do jogo super raro, o que faz o Yamada rapidamente aceitar a oferta e começa a fingir. Ao
descobrir que eles estão namorando, Takuma fica arrasado. Não porque a Akane arranjou um novo namorado, mas porque a Akane se aproximou do Yamada antes dele. A Akane ainda não havia percebido isso, e só de ver o Takuma de joelhos, ela sente que venceu completamente sua batalha. No entanto, a forma como o Takuma está sendo consolado por sua namorada a faz perceber que, embora tenha vencido a batalha, ela perdeu a guerra. No restaurante, o Yamada, sentado e deprimido, pergunta se ele já pode ir embora, mas a Akane não permite que ele vá. Ela pergunta por que ele não pode fazer companhia a uma universitária triste. Ela diz que hoje queria exibir sua beleza, mas ao ver como seu ex-namorado e a atual dele estão muito felizes juntos, ela começou a sentir uma grande vontade de chorar. Ela se acalma um pouco e pergunta ao Yamada o que exatamente o Takuma quis dizer quando o chamou de jogador profissional. O Yamada diz que isso significa que ele recebe dinheiro por jogar. Ele tem uma equipe que participa de jogos competitivos de FPS. No entanto, a Akane nem sabe o que é FPS e o Yamada nem mesmo se dá o trabalho de explicar para ela. Ela lhe pergunta em que ano ele está e, sabendo que ele é um aluno do terceiro ano do ensino médio, ela o aconselha a não ser tão frio em uma idade tão jovem, ou então ele não será popular entre as garotas. O Yamato diz que não é popular e nem mesmo tem namorada, e a Akane fica atônita, porque se um homem tão bonito não tem uma namorada, quem nesse mundo irá conseguir uma? Antes que ela pudesse responder qualquer coisa, o Yamada diz que ele não está interessado em romance algum e que ele foca sua vida apenas em jogar jogos que são interessantes para ele. Ao ouvir sobre jogos, a Akane se lembra novamente do Takuma. Ela vai ao banheiro, onde percebe que suas roupas recém-compradas estão sujas e a sua perna está machucada. Agora ela se arrepende de ter ido ao evento, e quando volta do banheiro ela percebe que o Yamada não está lá. Ela não pode culpá-lo por ter ido embora, afinal de contas, ela estava o forçando a ficar ali. Acima de tudo, ela tem que se acostumar a estar sozinha a partir de agora. Mas então o Yamada chega e a vê chorando. Ele diz a ela para se sentar e pega alguns simples curativos que ele acabou de comprar. Depois de colocá-los, a Akane pergunta por que ele se esforçou para comprá-los. O Yamada diz que estava ficando preocupado ao ver o ferimento dela. Nada demais. A Akane fica emocionada e diz a ele para comer o que quiser, pois hoje tudo é por conta dela. Mas ela acabou bebendo tanto que quando acordou, ela estava na casa do Yamada. Ela entra em pânico e pergunta se eles realmente fizeram isso, mas o Yamada garante a ela que nada disso aconteceu. Ele explica que depois que ela desmaiou, ele tinha duas opções, deixá-la na rua ou levá-la para sua casa. Obviamente, ele não podia escolher a primeira opção, então ele escolheu a segunda e a levou para sua casa. Ele também conta que ela estava tão triste com o término do namoro que ela o abraçou com força e começou a chorar. E um tempo depois, ela até vomitou em suas roupas. A Akane fica com muita vergonha de si mesma. Ela pergunta ao Yamada como ela pode retribuir a bondade dele, mas o Yamada diz a ela simplesmente para ir embora, pois isso será o suficiente. Mas antes que ela fosse embora, ele diz a ela para pegar as roupas lavadas no banheiro. Depois de se trocar, a Akane mais uma vez pede desculpas e vai embora. Ela se sente tão patética e miserável que quer desaparecer. Um tempo depois, ela chega em sua casa, onde percebe que o seu colar sumiu. Ela começa a entrar em pânico e procura por toda a casa, mas não consegue encontrá-lo em lugar nenhum. Esse colar foi o primeiro presente que ela recebeu do Takuma, e ela não quer perdê-lo, e começa a pensar onde ele poderia estar. Ela se pergunta se está no apartamento do Yamada. Então ela entra no jogo para perguntar a ele, mas ele estava offline. Ainda dentro do jogo, a Akane acaba sendo recebida pela Huri, a mestre da guilda. Mas como a Akane está parada e não responde, a Huri pergunta se está tudo bem. A Akane considera a Huri uma grande amiga, então ela lhe conta tudo o que aconteceu desde o término do seu namoro. A Huri a ouve com calma e a conforta. Logo depois, o Yamada finalmente fica online. A Akane tenta falar com ele, mas como ele está ocupado conversando com a Huri, ele não está prestando atenção na mensagem dela. Quando ele percebe a mensagem dela, ele responde que não sabe nada sobre esse colar, o que deixa a Akane ainda mais triste, tentando imaginar onde esse colar poderia estar. Ela não acha que está no restaurante, porque se lembra de tê-lo usado depois de sair do banheiro. Por outro lado, o Yamada pergunta a Huri o motivo do depósito da guilda estar cheio de itens inúteis. Ele sempre o limpa, mas alguém continua enchendo com itens de baixo nível. A Huri diz que algum jogador pode estar fazendo isso por boa vontade. Isso deixa a Akane prestes a dizer que é ela que está fazendo isso. Mas então o Yamada pergunta quem, em sã consciência, guardaria armas tão ruins que nem mesmo os iniciantes usariam. A Huri diz ao Yamada para não ser tão duro. Ela diz ao Yamada que o jogador que guardou esses itens pode muito bem acabar lendo a conversa deles. Nesse momento, a Akane se aproxima e admite que foi ela. A Huri tenta confortá-la, dizendo que os itens não são tão ruins assim, mas o Yamada é direto e diz a ela para jogá-los fora imediatamente. Ele diz a ela para ser mais seletiva, pois o armazenamento é limitado. E depois de sair do jogo, o Yamada pisa em algo e percebe que é o colar da Akane. Do outro lado da tela, a Akane está com muita raiva do Yamada. No dia seguinte, no refeitório da faculdade, a Akane compartilha com a Momo tudo o que aconteceu. A Momo fica animada ao saber
saber que a Akane passou uma noite inteira com um jogador muito gostoso. Ela pergunta curiosa se ela fez aquilo com ele, mas ao saber que nada aconteceu, ela fica um pouco decepcionada com a sua amiga. Mesmo assim, a Akane ainda está se perguntando o que ela vai fazer com o colar que o Takuma lhe deu. A Momo lhe pergunta por que ela ainda não esqueceu esse item, mas a Akane a ignora, se arrependendo por sempre programar sua vida pensando apenas no Takuma. Ela começou a jogar jogos só para ficar um pouco mais de tempo com ele. Além disso, ela preparava lancheiras todos os dias para ele. No entanto, a Momo diz a Akane para esquecê-lo, senão ela irá ficar muito chateada com a Akane. Depois disso, no caminho de casa, a Akane se pergunta o que ela deve fazer quando chegar em casa. Antes, ela costumava passar o seu tempo com o Takuma, mas agora estar sozinha é muito entediante. E também tem o Yamada, e por ele sempre é fazer se sentir mal, ela não quer nem mesmo fazer login no jogo. Nesse momento, ela vê duas garotas do ensino médio confessando seu amor a um garoto. A Akane se lembra da sua época de colegial, quando também se confessava para um garoto que estava no último ano. Ela sente muita falta daqueles dias, mas quando ela está prestes a sair, ela percebe que o garoto é o Yamada. O Yamada diz às garotas que já se passou mais de 1 minuto, e elas ainda não disseram nada. Ele pergunta diretamente se isso irá demorar muito, pois ele tem que ir para casa limpar uma masmorra. E quando ele está quase negando friamente a garota, sem nem mesmo ouvir o que ela tem a dizer, a Akane se aproxima dele e pergunta como ele pode ser tão rude com as garotas que reuniram coragem para confessar o seu amor. Ela diz ao Yamada que ele pelo menos deveria tê-las ouvido até o fim, mas estranhamente o Yamada agora percebe que as garotas estavam realmente se confessando para ele. A Akane fica atônita ao ver como ele não tem consciência das emoções das outras pessoas. Logo, o Yamada se lembra do colar e pede desculpas por ter ficado com ele, mas a Akane agora finalmente entende que até mesmo Deus está dizendo para ela que ela não deve voltar com Takuma e nem mesmo ficar pensando nele. Ela se despede do Yamada. No entanto, o Yamada impede, ele dá o seu guarda-chuva. Antes de sair, ele diz a Akane que ela não precisa devolver isso a ele. Depois disso, a cena muda para a noite, onde a Akane está deitada em sua cama, ainda sofrendo com o término do namoro. Nesse momento, alguém toca a campainha da porta. Ela abre a porta e recebe uma carta. Acontece que a sua mãe está transformando o quarto da Akane antigo em uma sala de treinamento. Por isso, ela está mandando todas as suas coisas velhas de volta. A Akane entra em pânico e pede ajuda a Momo, mas a Momo, com uma cara de brava, diz a ela para jogar tudo fora, especialmente o grande urso de pelúcia. A Akane é muito apegada às coisas e tem dificuldade em abandoná-las. E quanto ao último item, a Momo pergunta o que ela quer manter, o guarda-chuva ou o colar quebrado. A Akane se lembra das palavras do Yamada, que lhe disse para ser mais seletiva em relação ao que ela deseja guardar. A Akane decide jogar fora os dois e escolhe ficar com o urso de pelúcia que a sua falecida avó lhe deu. Ela está um pouco deprimida porque ela queria ficar com tudo. Então, para animá-la, a Momo decide lhe dar um presente. Então, às 22h30 na casa do Yamada, ele está dormindo tranquilamente, quando do nada alguém toca sua campainha. Ele se encontra com a Akane e a Momo, que estão completamente embriagadas. A Akane devolve o guarda-chuva dele, e olhando para o rosto dele, ela o pergunta por que ele parece tão irritado. A Momo se desculpa em nome da Akane, e pergunta ao Yamada se ele quer se casar com ela. O Yamada fica bastante irritado, e diz às duas para irem embora, senão ele irá chamar a polícia. A Akane diz que somente quer lhe agradecer. Ela diz que aquele dia no bar foi bastante difícil para ela, e se ela estivesse sozinha, aquele dia teria sido horrível, mas ele a deu atenção e ficou com ela, até mesmo a ajudou, e por isso ela queria agradecê-lo. Após falar isso, ela lhe dá o último adeus, acreditando que provavelmente eles nunca mais se encontrarão. Mas antes dela ir embora, o Yamada diz a Akane que a Ruri está preocupada com ela, e quando ela conseguir um tempo livre, ele gostaria que ela entrasse no jogo. A Akane fica feliz em ouvir isso, e no dia seguinte, no restaurante, a Akane está participando de um encontro em grupo, que a Momo organizou para ela. Nesse encontro, tem um rapaz que fica dando em cima dela, mas ela não está nem um pouco interessada e quer ir muito para casa. E depois de aguentar o encontro de alguma forma, a caminho de casa, a Momo fica irritada com a Akane por não levar esses encontros a sério. Ela adverte que se ela não esquecer o Takuma, ela acabará ficando sozinha por toda a sua vida. Em casa, depois de tomar banho, a Akane pega um suco, um pacote de batata fritas e entra no jogo. No entanto, ela percebe que não há ninguém na sala da guilda. Ela olha em volta e vê o Yamada e a Ruri juntos, mas quando ela está prestes a escrever algo, ela lê o bate-papo deles. A Ruri se lembra dos dias em que ela e o Yamada estavam sozinhos na guilda, e que agora eles têm mais membros na guilda, e ela gosta muito disso. No entanto, ela também sente falta daqueles dias em que eram apenas eles. O Yamada concorda, pois é mais fácil falar com ela do que com os outros. A Ruri percebe a Akane e a deixa entrar para conversar, mas o Yamada termina de fazer o item, e antes de sair, ele diz a Ruri que ligará para ela mais tarde. A Akane percebe que nunca viu o Yamada conversando com outros membros da guilda como ele faz com a Ruri. Ela se pergunta se eles estão namorando, mas então ela se pergunta por que ela está tão incomodada com isso. No entanto, mesmo no dia seguinte, na faculdade, ela ainda está pensando neles.
Ela está curiosa e quer dar uma olhada nas redes sociais do Yamato, mas ela se detém, porque isso é quase como se ela estivesse o perseguindo. No caminho para casa, o garoto do encontro de ontem cumprimenta Akane. A Akane não se lembra do nome dele, mas depois dos seus pedidos, ela caminha com ele até a estação. Mesmo no caminho, ela se pergunta o que são esses sentimentos estranhos que ela está desenvolvendo, mas nesse momento ela percebe uma garota com Yamada. Ao ver isso, a Akane imediatamente se pergunta se o Yamada mentiu para ela sobre não ter uma namorada, mas então ela se pergunta novamente o porquê ela está tão preocupada com isso. Em sua casa, a Akane recebe uma mensagem da Ruri, a convidando para um encontro com outros membros da guilda. A Akane suspeita que a garota que ela viu hoje pode ser a própria Ruri. Ela não quer ir ao encontro, mas depois que a Ruri continua a convidá-la, ela acaba concordando. Finalmente, no domingo, a Akane acorda. Ela se prepara, toma o café da manhã, se veste e sai. E embora no começo ela não estivesse interessada em ir, agora ela está ansiosa. Ela tenta usar o Google Maps para encontrar o local, mas apesar disso, ela tem dificuldade para localizar a cafeteria. Nesse momento, alguém esbarra nela e deixa cair o celular. O garoto pega o telefone e, ao olhar para ela, ele sorri e pergunta a Akane se ele pode guiá-la até a lanchonete. No caminho, o garoto conta que começou a jogar o Forest of Savior com o seu amigo e até mesmo criou uma guilda. Ele fala sobre como esse jogo é ótimo, mesmo que os gráficos não sejam tão incríveis. Ao vê-lo tão empolgado, a Akane se pergunta por que ele está lhe contando tudo isso. Ele pergunta a opinião dela sobre o jogo e a Akane diz que é apenas uma novata, mas como ela tem um bom mestre de guilda com quem pode conversar sobre qualquer coisa, ela está gostando bastante do jogo. Nesse momento, a mesma garota de ontem acena para eles e a Akane confirma que ela é a Ruri. Ela olha em volta e também percebe que o Yamada está lá. Ela vai cumprimentá-lo, mas então a Ruri fica com ciúmes. A Akane pede desculpas e ela percebe que ela parece um pouco diferente do jogo. Enquanto todos estão sentados no café, a Akane se pergunta quem são esses dois. Ela tenta conversar com a Ruri, mas ela diz que seu nome não é Ruri, é Runa. A Akane fica confusa. Ela se pergunta então quem é a Ruri. E a Runa pergunta a Akane por que, em primeiro lugar, ela está sentada na reunião da guilda deles. Ela lhe diz para ir embora, o que deixa a Akane muito desconfortável. Então, Yamada diz o Sasaki para fazer uma pequena apresentação. O Sasaki se desculpa por não ter feito isso antes e se apresenta como o jogador que interpreta a Ruri. A Akane fica arrasada. Ela se pergunta como isso é possível. Ela fica furiosa e pergunta ao Sasaki como ele pôde fazer isso, sendo que ela compartilhou até mesmo todas as suas coisas pessoais com ele, só porque pensou que a Ruri era uma garota. O Sasaki, em sua defesa, diz que todas as coisas que ela compartilhou foram com a Ruri e não com ele. A Akane fica chocada demais para dizer qualquer outra coisa. Em seguida, o Kamota se apresenta e depois a Runa, e ficamos sabendo que ela é a irmã mais nova do Sasaki. Durante todo o tempo, a Akane tenta evitar o contato visual com a Runa, porque ela a encara sem parar. Ela está se perguntando se cometeu algum erro ao vir para cá, mas uma coisa boa desse encontro é que antes, quando ela viu Yamada com a Ruri, ele na verdade estava com um homem e não com uma garota. Ela achava que ele havia mentido sobre o fato de não ter uma namorada, mas agora está feliz por ele não ter mentido. Mas então a Runa pergunta a Akane o que ela quer dizer com o fato de estar feliz por saber disso. Ela pergunta sem rodeios se ela está apaixonada pelo Yamada. O Sasaki rapidamente cala a boca da Runa e pede desculpas em seu nome, mas a Akane se pergunta por que ela está tão aliviada em saber disso. Ela não sabe que sentimento estranho é esse que ela sempre tem quando vê o Yamada, e devido ao estar tão perdida em seus pensamentos, ela acaba deixando cair o seu copo sem querer. Ela está prestes a pegá-lo, mas o Yamada a interrompe e diz para ela deixar que os funcionários o peguem, pois ela pode se machucar. A Akane rapidamente retira a mão e começa a corar muito. O Yamada precisa ir ao banheiro, então ele se desculpa dizendo que precisa sair um pouco. Logo depois, o Sasaki também vai. Depois que os dois saem, a Runa ainda está olhando para a Akane, o que a deixa muito desconfortável. Do lado de fora, o Sasaki pergunta ao Yamada por que ele mentiu sobre o uso do banheiro. O Yamada diz que a Akane estava dando a entender que ele deveria sumir completamente da vista dela, mas o Sasaki diz para ele que ela parecia estar apenas com vergonha. O Yamada fica confuso e pergunta por que ela estaria envergonhada, mas o Sasaki diz que isso é algo que ele precisa descobrir. Agora, ele está começando a ficar preocupado com o seu amigo. Ele diz ao Yamada que a sua indiferença em relação às garotas não é normal e que se ele mantiver a sua atitude sem noção, ele não será capaz de entendê-las. Ao ouvir isso, o Yamada se lembra do incidente que foi o principal motivo de sua atitude atual em relação às mulheres. Quando chega a noite, o encontro chega ao fim e todos se separam. E mesmo agora, a Runa está olhando para a Akane com um olhar irritado. No trem, como a estação da Akane e do Yamada é a mesma, eles vão juntos, mas eles ficam em um silêncio constrangedor. E depois de uma turbulência repentina, o Yamada troca de lado com a Akane para que ela fique do lado mais seguro. Logo, a Akane percebe que as meninas estão olhando em sua direção, mas rapidamente ela percebe que
as garotas estão olhando para o Yamada, o que a leva a admitir que ele realmente é muito bonito. Mesmo no dia em que o conheceu, ela ficou encantada com sua beleza. Por causa disso, ela acha que o sentimento que tem por ele é apenas uma atração e não amor. Ela pergunta ao Yamada o que ele vai comer no jantar, e quando ele diz que vai comer um pudim, a Akane ri. No entanto, ele realmente compra o pudim. Acontece que o Yamada não cozinha e só come em lojas de conveniência. A Akane não quer se intrometer na vida de outra pessoa, mas ela não gosta do fato de sua dieta não ser saudável. Ela diz a ele para esperar por 10 minutos, enquanto ela vai ao seu apartamento para preparar rapidamente um jantar nutritivo. Ela consegue rapidamente fazer um pouco de curry, arroz e salada, e diz ao Yamada para só comer o pudim depois disso. Nesse momento, a Akane recebe uma ligação de um número desconhecido. Ela atende, foi a Runa quem a ligou. A Runa pede desculpas por hoje. Ela diz que quer sair com ela para esclarecer o mal-entendido, e a Akane fica feliz em ouvir isso, e a Runa lhe informa o local e diz que elas se encontrarão no sábado. Animada, a Akane conta o fato para o Yamada. A Akane fica muito feliz por ter a chance de se aproximar da Runa. Quando o Yamada chega em casa, ele verifica sua agenda e vê que tem que dar aulas particulares para a Runa no sábado. Então ele se pergunta se ouviu a Akane dizer o dia errado. A cena muda para o sábado e o Yamada recebe uma ligação do Sasaki perguntando se ele vai à casa deles para dar aulas particulares, conforme o que eles haviam programado. O Yamada diz que sim. Por outro lado, a Akane chega ao local como a Runa lhe disse. No entanto, há um estranho sentado na frente dela. Ele também foi chamado pela Runa, mas por meio da conta de jogo do Sasaki. Isso significa que ele está aqui para conhecer a Ruri e acredita que a Akane é a pessoa que interpreta a personagem. E mesmo que a Akane tenha lhe dito várias vezes que ela não é quem ele pensa que é, o homem não está a ouvindo e ao invés disso, ele fica falando sobre como seu sonho se tornou realidade ao conhecê-la. Nesse momento, a Akane recebe uma mensagem da Runa, dizendo que ela não irá comparecer hoje. Então, ela enviou um dos seus amigos online. A Akane vai imediatamente ao banheiro e tenta ligar para ela. Por outro lado, Yamada chega à casa do Sasaki. Ele é recebido pela mãe deles e levado ao quarto da Runa. Antes de começar a sessão, ele pergunta a Runa se ela não está se esquecendo de algo. E a Runa diz que não, ela não tem nada para fazer hoje. O Yamada acredita que definitivamente ouviu mal a Akane sobre o dia em que ela estava planejando se encontrar com a Runa. E quando ele está prestes a começar a ensinar a Runa recebe uma ligação da Akane. O Yamada começa a suspeitar que algo errado esteja realmente acontecendo. Do outro lado da tela, a Akane está sentada, pensando no que ela deve fazer com o estranho. Mas nesse momento, o homem começa a bater na porta. E como a Akane está demorando muito, ele está perguntando se está tudo bem com ela. A Akane se assusta ao ver que ele não hesita ao entrar no banheiro feminino. Ela então lhe diz que está com dor de estômago, mas ele não a ouve e começa a forçar a entrada. De volta à casa da Runa, ela confessa o que fez com a Akane, mas garante ao Yamada que ele não precisa se preocupar, porque ela enviou um amigo jogador em seu lugar. O Yamada pergunta quem ele é, e mesmo que a Runa lhe diga que está tudo bem, o Yamada começa a sentir que algo está prestes a dar errado. Ele decide ir até a casa da Akane, mas a Runa não quer que ele vá. Nesse momento, o Sasaki chega e é informado sobre a situação. Ele verifica o seu computador e vê que a Runa usou sua conta para enviar uma mensagem ao cara, e enquanto ele está descobrindo a localização, a Runa está olhando suas fotos com todos, se perguntando por que as coisas não podem continuar como estão. Nesse momento, Kamota chega. Ele está em pânico e pergunta se é verdade que a Akane foi sequestrada por um canalha. O Sasaki percebe que ele exagerou um pouco. Eles entram rapidamente no carro e se dirigem ao local. Lá dentro, o Sasaki está bastante irritado e diz a Runa para se desculpar com a Akane quando a encontrarem, mas a Runa se recusa. O Sasaki lhe diz que por causa da sua natureza possessiva, ela não conseguiu nenhum amigo em sua escola. A Akane só queria ser sua amiga, e então ela foi lá e fez isso com ela. Ao chegarem no local, eles logo a encontram. O Yamada percebe como a Akane está triste, e quando ela está prestes a ir embora, o Kamota corre até ela e diz que cuidará do assunto daqui para frente. Ele ameaça o homem, dizendo que irá mandá-lo para a prisão por sequestro, e a Akane fica surpresa ao ver todos eles aqui. O Yamada percebe que a perna dela está machucada e pergunta o que aconteceu. O homem responde que ele é o responsável por isso, dizendo que a assustou quando ele foi ao banheiro feminino. O Sasaki fica furioso e pede por mais detalhes. O rapaz explica que depois de descobrir que a Akane estava com dor de estômago, ele foi comprar o remédio, mas quando ele foi dar o remédio para ela, ela se assustou e acabou se machucando. O Sasaki ainda está irritado e pergunta por que ele entrou no banheiro feminino. Enquanto ele está o interrogando, a Akane pergunta ao Yamada como descobriram que ela estava aqui. Ele diz que hoje era o dia de dar aulas particulares para a Runa. Foi então que ele descobriu que ela havia lhe pregado uma peça. A Akane, ao ouvir isso, olha para a Runa. No entanto, a garota começa a correr. A Akane tenta impedi-la, mas acaba batendo no mesmo lugar de antes. E vendo o quanto a Akane está sofrendo, a Runa retorna e começa a se preocupar com seu ferimento. E agora que a Akane está a salvo, o Sasaki diz a Runa que é hora dela receber um sermão. A Runa pede ajuda ao Yamada, mas ele lhe diz que o que ela fez hoje foi uma brincadeira perigosa. Enquanto o Sasaki leva a Runa, a Akane os interroga
interrompe e diz que o seu estômago está doendo. Ela pede que lhe tragam um remédio. O rapaz diz que já o comprou, mas a Akane o manda calar a boca e diz que quer um diferente. Ela manda todos irem buscá-lo e pede que eles deixem a Runa ficar para lhe fazer companhia. A Runa teme que gritem com ela, mas para sua surpresa, a Akane pergunta em que nível ela está no jogo. A Runa diz que tem 2 personagens no nível máximo. A Akane fica um pouco triste ao ouvir isso, pois assim elas não podem casar juntas. Acontece que antes, quando ela pediu ao Yamada para lhe acompanhar, ele a disse que por conta da diferença de nível, ele receberia uma penalidade de XP, mas a Runa diz que isso não importa para ela. Mas ela ainda está confusa com o fato da Akane não estar brava com ela depois do que ela fez. A Akane diz que não se importa com isso. O que importa para ela foi ver como ela ficou preocupada quando a viu sofrendo. A Akane diz a Runa que ela quer se dar bem com ela, pois ela pode ver o quanto ela valoriza as pessoas ao seu redor. Por isso, hoje ela pretendia conversar com ela e pedir a permissão dela para entrar em seu círculo de amizades. A Runa fica emocionada e pede desculpas por ter sido uma garota má. Ela promete que de agora em diante será uma boa menina. Quando os outros voltam com o remédio, eles ficam felizes em ver como as duas estão bem. Ao ver o sorriso da Akane, o Yamada sente algo estranho. Agora que a Runa e a Akane estão se dando bem, elas começaram a passar muito tempo juntas. A Runa acaba adorando o tempo que ela passa com a Akane e acaba a considerando uma irmã mais velha. Mas devido à sua natureza possessiva, ela odeia a Momo e não gosta que ela passe seu tempo na casa da Akane. No entanto, hoje a Momo está deprimida porque mesmo depois de ir a vários encontros em grupo, ela ainda não encontrou o seu amor. De acordo com seus cálculos, ela planejava se casar assim que terminasse a faculdade. No entanto, ela nem sequer ama alguém e ver que a Akane está ocupada curtindo um jogo ao invés de ouvir sua trágica história de vida a deixa irritada. Ela pergunta a Akane se aconteceu alguma coisa entre ela e o Yamada. Então a Akane diz que não há nada disso entre eles. No entanto, ela revela que desde então eles se aproximaram um pouco mais. Nesse momento, o Yamada fica online e a Akane, animada, mostra suas novas botas com atributo de inteligência iguais aos dele. No entanto, o Yamada, com um olhar desapontado, diz que ele é um mago, por isso ele precisa de uma bota que dá inteligência. E como ela é um paladino, ela precisa de vitalidade. Então ela está buildando tudo completamente errada. Isso deixa a Akane bastante deprimida e ao vê-la assim, ele a pergunta se ela quer um equipamento que ele recebeu como recompensa. A Akane se recusa, dizendo que vai caçar e irá comprar outras. E ao ouvir isso, o Yamada lhe deseja boa sorte. A Akane se surpreende ao ver que, pela primeira vez, ele enviou um emoji sorridente. E a vendo tão feliz e curtindo o jogo, a Momo diz a Akane para sair com ela em um outro encontro em grupo, pois a Momo quer que a Akane ajude a conseguir um marido. A Akane concorda, mas quando está prestes a se desconectar, o seu laptop quebra. Uma hora depois, o Sasaki é informado sobre a situação e ele consegue entender o motivo disso ter acontecido. Acontece que a atualização mais recente do jogo era pesada demais para computadores pequenos. A Rune diz que a Akane está muito triste, porque para voltar a jogar novamente, ela vai precisar economizar dinheiro para obter um computador novo. Ao ouvir isso, o Sasaki apresenta uma solução. No dia seguinte, na casa da Akane, alguém toca a campainha. Ela vai verificar, e ao ver que se trata do Yamada, ela fica surpresa. Acontece que ontem, depois que o Sasaki foi informado sobre a situação, ele ligou para o Yamada e pediu que ele consertasse o laptop da Akane. No começo, o Yamada não queria ir, e disse ao Sasaki para ele ir, porque ele é muito melhor nessas coisas. Mas quando o Sasaki lhe disse que a Akane estava muito triste, o Yamada começou a imaginar o rosto triste dela, e se lembrou até mesmo da época em que a viu muito triste. E imaginar o seu rosto triste o fez se lembrar de como ela estava animada para voltar a caçar. Então, no final, ele concordou. Antes de iniciar o concerto, o Yamada diz a Akane para manter as suas expectativas baixas, e a Rune pergunta a Akane se é seguro deixar suas roupas íntimas à mostra. A Akane se assusta e em um instante as agarra. E ao trazer suco e biscoitos, o Yamada se lembra de algo e diz a Akane que o curry que ela lhe deu estava muito gostoso. A Akane fica feliz em ouvir isso, e também ao vê-los juntos, a Rune deseja que eles formem logo um casal. Ela tira uma foto e envia para o Sasaki, comentando sobre o quanto eles ficam bonitos juntos. O Sasaki gosta muito da foto e instrui a sua irmã a fazer com que eles se aproximem ainda mais. A Rune usa o seu cérebro e tenta ter ideias, e enquanto a Akane está preparando o almoço, a Rune pergunta se ela gostaria de tomar um banho, mas quando ela recusa, a Rune fica deprimida. Ela pede um pedaço de pão e o enfia em sua boca, mas quando a Akane o come, a Rune diz que ela não deveria tê-lo comido. Ela simplesmente pega a Akane e a joga em direção ao Yamada. A Akane fica um pouco irritada, mas ao se levantar, o seu cabelo acaba atingindo os olhos dele. Ela fica preocupada e tenta olhar para ele, mas ao vê-la tão preocupada, o Yamada sente algo estranho e diz que está tudo bem. Ele se levanta e vai buscar as ferramentas que precisa para o seu concerto. Do lado de fora, o coração do Yamada está batendo forte. Nesse momento, somos levados aos flashbacks do seu passado, quando havia uma garota em sua classe que sofria muito bullying dos outros
outros por ser feia, mas ela conseguia suportar essas críticas porque o Yamada estava com ela. No entanto, um dia, quando ela lhe perguntou se ele ficaria sempre ao lado dela, ele lhe disse sem rodeios que não ficaria. De volta ao presente, o Yamada compra o material na loja de conveniência e está prestes a sair, quando o funcionário lhe pergunta se ele gostaria de conversar um pouco, mas o Yamada se recusa, dizendo que está um pouco ocupado. Ele se pergunta por que ela parece tão triste e se pergunta o que ele poderia conversar com a atendente de uma loja de conveniência. Ele sabe que emoções femininas é algo que ele não consegue entender e por isso ele acredita que o melhor é ficar longe delas. Ao voltar, ele vê que a Akane fez o almoço para ele e está tirando um cochilo da tarde com a Runa. Sem fazer muito barulho, ele começa a consertar o laptop, mas então ele olha para a Akane dormindo com o cabelo amarrado. Ele se aproxima dela e remove a presilha. Ele fica olhando para ela, tentando entender quais são essas emoções que ele está sentindo ultimamente. Nesse momento, alguém toca a campainha da porta. Ele vai checar e percebe que é a mesma pessoa do evento. O Takuma se assusta e pergunta o que ele está fazendo aqui. Ele pergunta ao Yamada se ele realmente está namorando a Akane. No evento, ele percebeu que ela estava tentando se vingar dele. Ele então pensou que ela devia estar mentindo, mas vê-lo aqui é uma completa surpresa. Quanto ao motivo de sua vinda hoje, ele devolve as lancheiras que a Akane havia feito para ele. Ele sabe que ela provavelmente não quer olhar para a cara dele, então ele pede ao Yamada para entregar essas lancheiras a ela, sem dizer que ele veio até aqui. Ao sair, ele diz ao Yamada que estará torcendo por sua equipe no próximo torneio, e depois que o Takumi sai, a Akane chega. O Yamada lhe dá as lancheiras e diz que elas simplesmente spawnaram aqui. Obviamente, no momento em que a Akane as vê, ela percebe o que aconteceu, mas ela começa a rir e diz ao Yamada para da próxima vez inventar uma mentira melhor. Ao entrarem em casa, ele lhe devolve o clipe e a Akane pede desculpas, pois ela acredita que isso deve ter caído enquanto ela dormia. O que ela não sabia é que foi o Yamada quem o tirou. O Yamada revela que ele mesmo tirou, o que deixa a Akane confusa. Ela pergunta a ele o porquê, e o Yamada responde que por algum motivo ele teve vontade de fazer isso. Nesse momento, ele recebe uma ligação do Sasaki, e enquanto ele fala com ele, a Akane se pergunta o que está acontecendo. E uma hora depois, o Yamada finalmente terminou de consertar o laptop dela. Ele fez uma grande magia, adicionando uma GPU externa, dobrando a memória RAM, e também substituiu o disco rígido por um SSD. A Akane não entende o que são essas coisas, mas agradece o Yamada pela ajuda. No final da tarde, ela faz sua entrevista de meio período e é selecionada na loja de conveniência. Ela conta a Momo sobre isso, e quando perguntada do porquê ela decidiu trabalhar, a Akane diz que é porque as peças usadas no seu laptop são muito caras. E embora o Sasaki e o Yamada tenham lhe dito que ela não precisa pagar, ela quer pelo menos cobrir metade da despesa. Em casa, quando chega, ela faz o login no jogo e se encontra com a Ruri. E agora que a Akane sabe que ela é a personagem do Sasaki, isso meio que bagunça sua imaginação. Um tempo depois, pela primeira vez, ela conhece o personagem do Kamota. Ele é tão pequeno que a Akane está tendo dificuldades em identificá-lo. Nesse momento, a Akane se lembra de algo e pergunta ao Sasaki o total que foi gasto no seu laptop, mas o Sasaki não conta e diz a ela que é segredo. A Akane insiste em pagar pelo menos metade das despesas. Então, ao invés disso, o Sasaki pensa em maneiras diferentes de fazê-la pagar. A cena muda para a escola do Yamada, e como sempre, as meninas não conseguem tirar os olhos dele, especialmente as garotas do primeiro ano. Depois de cuidar do lixo, uma das meninas de sua classe lhe conta que o seu telefone está tocando. Ele vai até lá e percebe que há uma toalha embaixo do telefone. A presidente da turma diz que o telefone estava vibrando e causando muito barulho, por isso ela o colocou assim. O Yamada pede desculpas a ela e devolve a toalha. Ela diz ao Yamada que assistiu a transmissão ao vivo dele ontem e notou que a mira dele ficou desleixada. Ela pergunta se é porque ele está passando muito tempo jogando jogos de fantasia, e o Yamada se desculpa e promete que dará o melhor de si no próximo jogo. Ele verifica o seu telefone, no qual o Sasaki o informa sobre a vinda de todos da guilda para participar do seu festival cultural. No dia seguinte, a Akane se encontra com a Runa e o Kamota na escola do Yamada. Logo, o Sasaki também chega, e ele está super animado por causa da sua obsessão por festivais culturais. O patrocinador de hoje é a Akane. Ela é quem vai pagar por tudo que todos comerem e comprarem aqui. Ela incentiva a Runa a comer o que quiser, mas ainda está nervosa. Isso se deve ao fato de que no ano que vem, a Runa vai estudar nessa escola de ensino médio. Felizmente, a Akane a conforta e diz que tudo ficará bem. E enquanto o Kamota e o Sasaki estão ocupados em uma casa mal assombrada, a Akane e a Runa vão se divertir com outra coisa. No entanto, o estômago da Runa começa a doer porque ela está nervosa. Então, enquanto ela vai ao banheiro, a Akane fica esperando do lado de fora. Ela se pergunta se o Yamada poderia passar algum tempo com eles. Ela tenta até mesmo perguntar a ele, mas depois para, pois pareceria que ela estava interessada em vê-lo. Mesmo depois de vários minutos, quando a Runa não aparece, a Akane começa a se perguntar se deveria entrar. Mas justo nesse momento, o Yamada chega. A Akane fica surpresa ao vê-lo. Ela pergunta se ele a viu antes. O Yamada diz que sim.
sim, mas pergunta por que ela está sozinha. E enquanto a Akane explica o que aconteceu, a Tsubaki estava olhando para eles. A cena muda para o consultório da enfermeira, onde a Haruna faz um check-up e recebe a garantia de que não é nada de grave. Ela só precisa descansar um pouco. O Yamada está prestes a informar o Sasaki sobre isso, mas a Haruna pede que ele não faça isso, ou ele ficará preocupado com ela e a mandará de volta para casa. Ela diz que não comeu nada desde manhã, porque ela queria comer muitas coisas aqui. A Akane sugere que a Haruna descanse um pouco, enquanto ela sai para trazer o que ela quiser. A Haruna concorda e faz uma lista de tudo que ela deseja experimentar. E como a Akane não está familiarizada com a escola, o Yamada se oferece para ser o seu guia. No entanto, quando eles começam a caminhar juntos, todas as meninas começam a fazer fofoca e se perguntar quem é a garota feia que está do lado dele. A Akane teme por sua vida e começa a andar na frente, para o caso de alguém a esfaquear por trás. Nesse momento, o Yamada esbarra acidentalmente em seu professor de esportes. Ele rapidamente pede desculpas, mas o professor expressa o quanto está feliz por saber que o Yamada finalmente representará a escola no concurso de beleza. E ao vê-lo com uma garota, ele fica orgulhoso pelo Yamada finalmente ter conseguido uma namorada. O professor pergunta a Akane de qual escola ela é, mas no momento em que a Akane diz que é uma estudante universitária do terceiro ano, todas as garotas começam a surtar. O professor fica ainda mais orgulhoso do Yamada. No entanto, as meninas não estão. Elas criam coragem para perguntar por que ele está namorando uma universitária. Alguns minutos depois, o Yamada e a Akane finalmente conseguem se livrar das garotas, mas ela está exausta depois de ter que esclarecer todos os mal-entendidos. Pouco tempo depois, o Sasaki e o Kamota chegam. A Akane compartilha com o Sasaki o que aconteceu. O Sasaki pode entender isso, porque no ano passado algo semelhante aconteceu com a Haruna, mas ele pergunta a Akane que se ela está tão preocupada com isso, por que ela não sai com o Yamada? A Akane começa a corar, e quando ela pergunta isso ao Yamada, ele diz que não se importa, mas ao ver que a Akane estava ficando totalmente assustada, o Sasaki diz que tudo isso era apenas uma brincadeira, relaxa. A Akane, ao ver a cara do Yamada, percebe que ele também estava envolvido nisso. Ela fica envergonhada e diz aos dois que os odeia. O Sasaki se sente mal e decide ir atrás dela para se desculpar, mas sem perder tempo, o Yamada vai embora. No caminho, a Akane está se repreendendo por não ter lidado com a situação de forma mais madura, e por estar perdida em seus pensamentos, ela acaba esbarrando na Tsubaki. A Tsubaki diz a ela para não correr no corredor, mas ao ver o Yamada, a Akane foge novamente. A Tsubaki pergunta ao Yamada se ela está com ele, mas ele a ignora e vai atrás da Akane, enquanto a diz para não correr, porque isso é perigoso. A Akane fica surpresa, pois pela primeira vez o Yamada a chamou pelo seu nome. A Akane comenta sobre isso, e o Yamada se recusa a admitir ter dito o nome dela. A Akane então revela que ela estava convencida que ele nem mesmo sabia o seu nome. No entanto, antes que eles pudessem bater um papo, eles são cercados por várias garotas. Então a Akane leva o Yamada para um lugar deserto. O Yamada pede desculpas. Ele não tinha intenção de provocá-la e apenas agiu naturalmente fazendo essa piada com o Sasaki. A Akane diz que está tudo bem, revelando que ela não está brava. O Yamada fica confuso, pois alguns minutos atrás ela estava muito brava. Ele se pergunta se ele se enganou sobre isso. Então a Akane diz que não estava brava, apenas envergonhada. O Yamada, sabendo que ela não está e não estava brava, decide ficar feliz. E quando ele está prestes a ir embora, ela lhe pergunta o que aconteceria se ela tivesse levado a brincadeira a sério. E dito sim, ele teria realmente aceitado sair com ela? O Yamada demora um pouco para responder, mas quando ele está prestes a responder, a Akane o interrompe e diz que estava apenas brincando. Ela se afasta e se pergunta o que há de errado com ela hoje. No entanto, Yamada continua respondendo. Ele diz que seria uma honra para alguém como ele namorar uma mulher linda como ela. Isso deixa a Akane completamente sem palavras, pois isso foi muito inesperado. Ela não sabia que o Yamada tinha essa imagem dela. Depois disso, como prometido, a Akane leva o que a Haruna desejava, e com isso o festival cultural finalmente termina. A cena muda para uma semana depois. A Akane está fazendo seu trabalho na loja de conveniência, e o cliente é o Yamada. E não porque ele queira vir, mas porque ela o forçou. Ela diz a ele para esperar do lado de fora, enquanto ela termina o seu turno. A colega de trabalho da Akane, ao ver um homem tão bonito, pergunta se eles estão namorando. A Akane nega e diz a ela que ele tem dificuldade de entender as emoções das mulheres. A colega de trabalho fica um pouco triste ao ouvir isso, mas consegue ver o quanto a Akane gosta dele. Afinal, ela não queria parecer deixar o Yamada ir embora, mas a Akane nega esse fato, dizendo que não está apaixonada por ninguém. Ela apenas diz que ele é um amigo e que eles acabaram ficando muito mais próximos e mais abertos um ao outro, sendo ele uma ótima companhia. Depois de terminar o seu turno, ela se encontra com o Yamada e lhe oferece um jantar como agradecimento por ter consertado o seu laptop. De repente, ela espirra e tenta pegar sua máscara, mas quando uma moto está prestes a atingi-la, o Yamada a puxa com segurança em sua direção. Ele diz a ela para cuidar do resfriado, para que ela não fique pior. A Akane fica muito vermelha, e em casa ela diz a Momo que ser amiga de um garoto bonito e gentil é uma situação muito aterrorizante. Eles parecem às vezes baixar a guarda, como se sentindo
sentissem algo por você, mas na verdade tudo isso é uma ilusão, e que na verdade o rapaz bonito é apenas um homem gentil, que não tem intenção alguma de ficar com você. E apesar daquilo que o Yamada disse sobre ela ser bonita e ser uma honra sair com ela, ela não acredita que ele a vê de forma romântica, e descobrir isso tudo deixa Momo um pouco decepcionada. Ela diz que se um garoto tivesse dito isso a ela não teria desperdiçado a chance de convidá-lo para um encontro, independente dele a ver de forma romântica ou não. Nesse momento, a Akane recebe uma ligação da Runa, que quer se encontrar imediatamente com ela. Ao chegar ao parque, a Runa está em pânico, porque um novo membro está entrando na guilda e é uma mulher. Ela odeia lidar com mulheres, porque elas sempre lhe tiram tudo o que é importante. A Akane a acalma e diz para ela não ser tão hostil. Assim como ela se deu bem com ela também pode acabar se dando bem com um novo membro. A Runa diz que isso é exatamente o que o seu irmão disse. Ela também diz que o novo membro é um amigo do Yamada e joga o mesmo FPS que ele. Ela tentou perguntar ao Yamada sobre essa garota, mas ele não quis lhe contar nada. A Akane acha estranho ver que dentre todas as pessoas, foi o Yamada quem convidou a garota. A Runa dá o número do Yamada para a Akane e insiste para que ela ligue para ele para saber mais sobre essa garota. A cena corta para a escola, onde a Tsubaki se junta ao Yamada e ficamos sabendo que ela é a nova integrante da guilda. A Tsubaki não gosta de sair com garotas, porque elas só falam de amor e romance. Para ela, o melhor é se dedicar aos jogos. Nesse momento, Yamada recebe a ligação de um número desconhecido. Ele não atende. Aizu Okamoto confirma que esse número deve ser definitivamente de uma garota que está tentando dar em cima dele. Depois da aula, no caminho, ele recebe novamente a ligação e decide dessa vez atendê-la. E ao saber que se trata da Akane, ele fica surpreso e pergunta como ela conseguiu seu número. A Akane explica que foi a Runa quem lhe deu o número depois que ela se assustou com um novo membro da guilda. Ela diz a ele que só queria lhe dizer que o número é dela. O Yamada pergunta se o resfriado dela está melhor. A Akane diz que ainda está resfriada, mas que por enquanto ela precisa voltar à loja de conveniência para cobrir o turno do seu colega de trabalho. Depois de desligar, a Tsubaki o pergunta se essa é a mesma garota do festival cultural. O Yamada diz que é e revela que ela também está na mesma guilda que eles. A Tsubaki pergunta como a Akane é, e o Yamada só consegue pensar nas caras bobas da Akane e depois se lembra de outras expressões dela. Então ele diz que realmente não sabe, nem mesmo entende. Do outro lado, a Akane chega irritada. O proprietário se desculpa por tê-la chamado tão de repente. Depois disso, em seu vestiário, ela olha o seu celular e fica um pouco feliz ao ver o nome do Yamada em seus contatos. À noite, na casa do Sasaki, a Runa recebe uma ligação da Akane, dizendo que ela não vai poder jogar hoje por conta da febre. Depois de desligar, a Runa conta ao Yamada como a Akane estava parecendo estar à beira da morte. Na casa da Akane, ela está tendo dificuldades para ficar de pé. Ela tenta beber um pouco de água, mas não consegue porque a sua garganta está doendo. Ela também não comeu nada e nem mesmo tem remédio. E a sua sorte é tão ruim que a Momo nem mesmo atende o telefone. Mas as coisas precisam ser feitas e ela tem que conseguir algum remédio e comida. Ela vai buscar sua bicicleta, mas acaba caindo. Ela não consegue se levantar direito porque a sua febre é muito alta. Novamente ela tenta pegar a bicicleta, mas não tem forças para isso. E quando tudo parece estar prestes a cair sobre ela, o Yamada vem em seu socorro. A Akane, que está em um estado de tontura, se pergunta se a pessoa na frente dela é realmente o Yamada ou se ela está sonhando com ele, porque se for verdade, ela se sentiria muito mal por ter tido um sonho tão egoísta. Do outro lado da tela, a Tsubaki está tentando falar com o Yamada, mas ele não atende. O Okamoto a provoca dizendo que o Yamada está provavelmente com a garota de ontem, mas ao vê-la preocupada com isso, ele pergunta a Tsubaki por que ela não confessa logo os seus sentimentos. A Tsubaki sabe que o Yamada não entende os sentimentos das mulheres e teme que ela pode acabar ficando traumatizada ao declarar tudo que sente por ele. É nesse momento que voltamos ao passado, quando a Tsubaki e o Yamada eram estudantes do primeiro ano. A primeira conversa deles foi sobre o fato dela tê-lo acusado de trapacear em um jogo de FPS online. A Tsubaki acreditava que o jogador que estava contra ela às 22 horas era o Yamada, e a precisão dele era boa demais para ser verdade. Obviamente o Yamada não trapaceou, mas a Tsubaki queria provas, então ela queria ver ele jogando sentadinha no colo dele. Então ele não teve outra escolha a não ser levá-la para a casa dele, para demonstrar as suas habilidades. A Tsubaki ficou completamente atônica quando testemunhou o fato. A mira do Yamada era tão boa que ela insistiu para que ele se tornasse um profissional, e em troca o Yamada apenas sorriu. E esse foi o primeiro dia em que ela o conheceu, e a primeira impressão da Tsubaki sobre o Yamada foi igual a de todos da turma. Ela percebeu que para alguém com uma aparência tão boa, o Yamada era uma pessoa simples e quieta que adorava a solidão. Ele sempre foi uma pessoa direta, mas no fundo também era uma pessoa muito gentil. No segundo ano, o Yamada continuou sendo muito bonito, e ainda assim ele não tinha uma namorada. Os boatos sobre isso começaram a se espalhar, e a Tsubaki lhe disse que os outros estavam comentando sobre isso, mas o Yamada respondeu que não se importa com o que os outros dizem. Ela lhe perguntou se ele teve uma primeira paixão, e ele contou uma história a ela. Há alguns anos atrás, havia uma garota que gostava muito dele. Todos a intimidavam
usavam por ser feia. E quando ela parou de ir à escola, ele era quem entregava os bilhetes para ela. Mesmo quando ela ia à escola sem a presença dele, ela se sentia infeliz. Por isso ele se esforçava ao máximo para ficar o mais próximo possível. Entretanto, um dia ela confessou que queria crescer e viver com ele para sempre. Mas ele a disse que isso não é possível. O Yamada ficou ao lado dela e entregou os bilhetes, não porque ele gostasse dela, mas apenas porque o professor havia lhe dito para fazer isso. E como o bullying continuou, ela acabou sendo transferida. Mesmo agora, às vezes, ele se lembra dela, porque na última vez em que eles se falaram, ele a fez chorar, e por isso ele sempre se pergunta qual teria sido a resposta certa. Mas a verdade é que ele ainda não encontrou essa resposta, e desde então ele nunca se sentiu confortável perto de garotas. A Tsubaki, quando ouviu isso, só pensou em como ele é chato. Ela disse a si mesma que seria melhor não se apaixonar por esse cara, porque se ela se apaixonasse, com certeza ela se machucaria algum dia. De volta ao presente, o Yamada chega com alguns remédios e comida. Ele levanta a cabeça da Akane e lhe dá água, mas ela está tendo dificuldades para beber. O Yamada logo percebe que a sua febre está muito forte, então ele decide levá-la ao hospital. E enquanto a carrega, ele entra no táxi e chega ao hospital, onde a Akane recebe uma injeção intravenenosa. Várias horas depois, a cena muda de volta para casa, onde a Akane acorda. Ela só se lembra de ter caído e percebe que não trouxe comida, mas quando está prestes a sair, ela percebe que o Yamada está ao seu lado. Ela abre a janela para deixar a luz entrar e percebe que isso não é um sonho. O Yamada lhe diz para voltar para a cama e lhe explica tudo. A Akane fica grata por ver que ele veio ajudá-la. Embora ela fosse uma adulta e deveria cuidar sozinha de si mesma, ela se pergunta por que ele é tão gentil com alguém como ela. Ela, feliz e emocionada, agradece a ele por ter salvo sua vida. E depois que a Akane começa a se sentir um pouco melhor, ela come um pouco de iogurte. Ela se dá conta de que se fosse um outro cara que tivesse a salvado, ela com certeza teria entrado em pânico. Ela se pergunta por que se sente tão segura e protegida ao lado dele, mas de repente ela sente uma cãibra. O Yamada lhe diz para esticar a perna, mas quando ela não ouve, ele sobe na cama e agarra sua perna. A dor é incrível e a Akane está jogando suas pernas sobre ele, e enquanto ele se esquiva dos seus chutes mortais, Yamada consegue esticar e consertar a perna dela. Depois de algum tempo, quando a febre da Akane está muito melhor, o Yamada decide finalmente ir embora, mas ela não quer que ele vá. No entanto, ela não sabe como dizer isso. E quando são 6 horas da manhã, a Momo chega com todas as coisas para abastecer a geladeira da Akane. Ela se desculpa por não ter estado ao lado dela quando a Akane mais precisou, mas quando ela fica sabendo que o Yamada veio ontem à noite, ela se apavora e pergunta se eles estão namorando. A Akane nega que eles estejam namorando e diz que o Yamada só ajudou porque ele é um cara muito legal. E enquanto ela vai buscar o dinheiro, a Momo se pergunta se um homem seria capaz de fazer tanto por uma mulher por quem ele não está apaixonado. Antes de sair, ela diz a Akane para ligar para ela se precisar de alguma coisa. No café da manhã, a Akane prepara um mingau de arroz e faz alguns trabalhos da faculdade. Depois de estudar bastante, ela entra no jogo, onde se encontra com o Sasaki e a Tsubaki. Com entusiasmo, a Akane cumprimenta os dois. E como a Tsubaki está apenas começando, o Sasaki os leva em uma pequena missão de caça. Ele diz às duas para enfrentarem o chefe, enquanto ele fica para trás e observa o jogo. E somente depois de 1 minuto, a Akane e a Tsubaki começam a ter dificuldades. Ela pede a ajuda do Sasaki, mas ele se recusa, porque se ele usar o seu poder, ele vai matar o chefe com um único tiro. Então, ao invés disso, ele está usando suas habilidades para curar as duas. A Akane e a Tsubaki entram no modo Berserk. No entanto, como a regeneração de HP do chefe é bem alta, os seus ataques são completamente ineficazes. Então, juntas, elas começam a pensar em soluções para derrotar o chefe. O Sasaki fica feliz em ver que as duas estão se dando tão bem. A cena muda para a noite e o Yamada recebe uma ligação da Akane, o perguntando como derrotar um chefe em específico. O Yamada percebe que ela está falando sobre chefes que aparecem aleatoriamente, e a Akane pede que ele lhe dê uma dica, pois o Sasaki não lhe diz nada. O Yamada sugere que ela use um bônus de status contra ele, além de combos para maximizar o ataque. Ele diz outras coisas, e a Akane se certifica de anotar tudo. Uma hora depois, quando o trabalho está pronto, o Yamada pergunta se esse foi o único motivo pelo qual ela o chamou, mas a Akane diz que também queria ouvir a voz dele. Ela desliga o telefone imediatamente e suas mãos começam a tremer por conta do que ela disse. Ela liga para Momo, ele diz que precisa confessar algo. No dia seguinte, ela se encontra com a Momo em um café. Lá, a Akane lhe pergunta por que ela foi abandonada. A Momo fica desapontada ao ouvir isso. Ontem, quando a Akane ligou para ela, a Momo pensou que ela queria falar algo interessante, mas ao ouvir que ela não seguiu em frente e está até mesmo perguntando o porquê do Takuma ter a abandonado, ela agora se arrepende de ter vindo aqui falar com ela. No entanto, a Akane garante a Momo que ela esqueceu do Takuma. Ela só precisa entender o motivo pelo qual ele a deixou, para que ela possa consertar o seu erro antes de se apaixonar novamente. Nesse momento, dois rapazes entram na cafeteria. Ao ver a Momo, eles se sentam ao lado dela e perguntam para ela por que ela saiu de repente do encontro em
grupo de ontem. A Momo diz a eles que tinha um trabalho a fazer, por isso ela pede desculpas a Akane e diz que fará algo a respeito disso rapidamente. Os meninos tentam se aproximar, o que está deixando a Akane e a Momo desconfortáveis. Nesse momento, o garçom chega e pergunta se há algum problema. A Akane não consegue acreditar que é o Sasaki. Ele entende bem o que está acontecendo e já sabe o que tem que fazer. Então, com um olhar intimidador, ele pede aos dois que se mudem para uma cadeira diferente. Os rapazes não têm outra escolha a não se ir embora. A Momo fica corada com a atitude dele. Ela pede desculpas por causar problemas, mas o Sasaki diz que está tudo bem. Enquanto ele se afasta, a Momo pergunta a Akane quem era aquele homem bonito, e a Akane lhe diz que ele é o mestre da guilda do jogo que ela joga. A Momo finalmente percebe o que ela estava fazendo de errado esse tempo todo. Em vez de ir a encontros em grupo, ela precisa começar a jogar jogos de fantasia. Afinal de contas, o Yamada e agora o Sasaki, dois homens lindos, isso é tudo que ela quer para a sua vida. Depois que o turno do Sasaki termina, a Akane se aproxima dele e diz que há algo importante que ela precisa conversar com ele. Eles vão a um parque, onde a Akane decide confessar o que vem sentindo ultimamente. Então, depois de 10 minutos sem dizer nada e muita hesitação, a Momo acaba tomando atitude e conta ao Sasaki que a Akane se apaixonou pelo Yamada. Acontece que sempre que a Akane estava em apuros, era o Sasaki e a Momo que a ouviam e a confortavam. Por isso, hoje a Akane queria compartilhar isso com os dois. O Sasaki diz que o Yamada é um bom rapaz, mas a maioria das pessoas o elogia por sua aparência, sendo que acima de qualquer beleza, ele é uma pessoa muito gentil e essa é a sua característica mais importante. O Sasaki aconselha a Akane a ser direta com ele, pois assim ela conseguirá transmitir a sua mensagem muito melhor. A Momo diz que ela deve se confessar o quanto antes, e a Akane decide que fará isso. Depois que ela sai, a Momo pede o Sasaki em casamento, perguntando se ele gostaria de se tornar o seu marido. Ela promete que vai cuidar dele, e isso deixa o Sasaki chocado demais para dizer qualquer coisa. A Akane, durante o caminho, não consegue deixar de pensar se o Yamada aceitará ou não. Ela está realmente nervosa, mas está pronta para aceitar o pior. Ela toca a campainha da porta e logo Yamada sai. Em um tom surpreso, ele pergunta o que ela está fazendo aqui, mas quando a Akane está prestes a dizer algo, do lado de fora dois idosos estão falando tão alto que ela não consegue dizer nada. O Yamada tem que ir para sua escola, então ele diz a ela para falar o que quiser no caminho. A Akane se desculpa por não ter levado em conta o horário dele. Ela diz que voltará mais tarde, mas o Yamada fecha a porta junto com ela. Ele diz para esperar, enquanto ele se arruma. Enquanto ele está se trocando, a Akane começa a corar. Depois, no caminho, a Akane hesita um pouco em se confessar. Afinal de contas, fazer isso no meio da rua não é muito confortável. Ela se pergunta se deve fazer isso da próxima vez em que eles se encontrarem. Ela está tão perdida em seus pensamentos que está prestes a ser atropelada por um carro, mas como sempre, o Yamada a salva. E quando ela está prestes a se desculpar por ter sido descuidada, o Yamada segura sua mão e atravessa a rua. Ao chegar à estação, o Yamada diz a Akane que ligará para ela após o término de sua aula. Então, se até lá ela se lembrar do que queria dizer, ele a ouvirá. A Akane pergunta se ele não estaria cansado, mas o Yamada não se importa. A Akane fica feliz em ouvir isso e se despede dele. Quando começa a chover, uma hora depois, a aula do Yamada também chega ao fim. A maioria dos alunos não imaginava que fosse chover e, como esperado, apenas alguns alunos trouxeram guarda-chuvas. O Okamoto vai compartilhar o guarda-chuva do Yamada. No entanto, ao ver que a Tsubaki também não o comprou, ele decide não ir e, ao invés disso, ele insiste para que ela compartilhe o guarda-chuva. A princípio, a Tsubaki se recusa, mas o Okamoto diz que essa é uma ótima chance para ela se aproximar do Yamada. A Tsubaki rapidamente concorda e volta para casa com o Yamada. No caminho, ela compartilha sua experiência dentro do jogo e com os membros da guilda. No entanto, o Yamada parece estar perdido em seus pensamentos. Ela se pergunta se tem algo que está o incomodando, mas o Yamada diz que não é nada. Ele lhe dá o seu guarda-chuva porque a estação fica logo depois dessa ponte. A Tsubaki quer lhe dizer algo, mas ele está longe demais para ouvi-la. Então, ela vai atrás dele e diz para ele esperar. No entanto, ela acaba esbarrando em alguém e perde seus óculos. Sua visão é ruim e ela não consegue identificá-los. Nesse momento, Yamada aparece segurando seus óculos quebrados e, surpreendendo a todos nesse momento, a Tsubaki confessa o seu amor. Ela se emociona e pede desculpas por tê-lo colocado em uma situação tão difícil, mas pelo menos por hoje ela quer que ele pense apenas nela, mesmo que seja por apenas um dia. Do outro lado, a Akane recebe uma mensagem do Yamada dizendo que ele não poderá ver o que ela quer falar hoje. No dia seguinte, na casa da Runa, enquanto o Yamada está dando aulas particulares para ela, o Sasaki entra na sala. Ele pergunta ao Yamada se alguém se confessou para ele ontem. O Yamada fica surpreso e pergunta como ele sabe disso. O Sasaki não consegue acreditar que a Akane realmente se confessou. Ele pergunta ao Yamada o que ele está planejando fazer, mas o Yamada diz que ainda está pensando. O Sasaki sugere que ele dê a sua resposta rapidamente, ou pareceria que ele está apenas brincando com os sentimentos da pessoa. A cena muda para a loja de conveniência, onde o Yamada está esperando do lado de fora. A Akane sai e pergunta o que aconteceu. O Yamada pede desculpas por não ter podido conversar ontem, mas a Akane diz que
está tudo bem e que não era algo tão importante assim. Ela olha para o Yamada e percebe que ele parece um pouco abatido. Ela pergunta o que aconteceu com ele. Ele diz que está assim porque ultimamente tem muitas coisas acontecendo em sua vida. A Akane acha que talvez seja por conta do exame. Ela muda de assunto e fala sobre a nova espada que ganhou. O Yamada pergunta qual é a classificação e o tipo dela, mas a Akane não sabe. Então ela pega a mão dele e a desenha. Ela lhe diz que se houver algo que o preocupe, ele pode compartilhar com ela. Ela não gosta de vê-lo assim para baixo e quer que ele volte a ser o Yamada misterioso de antes. O Yamada fica surpreso ao saber que a Akane o considera um cara misterioso, porque para ele sente como se não fosse ninguém. Ele não fala muito porque teme que possa machucar os outros, como fez no passado, pois na maioria das vezes ele não entende as piadas ou as emoções pelas quais os outros estão passando. A Akane diz que gosta dessa parte nele, como apesar de não entender os sentimentos dos outros, ele tenta ser gentil com todos. Assim, ele não precisa se sentir mal por causa disso, e ela diz que ele é um cara divertido de se conviver. À noite, a Tsubaki está sozinha quando Yamada chega para dar sua resposta. Ela sabe que será rejeitada, mas ainda quer confessar tudo que tem escondido durante todos esses anos. Ela pergunta se ele vai ouvir o que ela tem a dizer, e o Yamada responde que sim. A Tsubaki diz que desde o primeiro ano ela gosta dele. Ela realmente gosta da maneira como ele joga e como ele mantém a calma, mesmo em situações intensas. Ela também gosta da maneira como ele olha para fora da janela, sem se preocupar. Ela gosta da voz dele porque a acalma. Ela gosta da maneira como ele anda e como ele fala. Ela também gosta do fato dele não se exibir por sua boa aparência e como ele é gentil com todos. Nos 3 últimos anos, de todas as garotas que se apaixonaram por ele, ela sabe que foi a pessoa que mais o amou. A Tsubaki não consegue ver o Yamada muito bem, mas talvez por isso ela tenha conseguido transmitir os sentimentos que ela estava escondendo durante todo esse tempo em seu coração. Agora ela não se arrepende de nada. O Yamada agradece por gostar dele e pede desculpas, dizendo que não pode retribuir seus sentimentos. A Tsubaki já sabia disso, mas pelo menos ela está feliz por ele tê-la ouvido até o fim. Ela se despede dele, mas acaba esbarrando na máquina de venda automática. O Yamada pede para que ela o deixe levá-la para casa, mas a Tsubaki diz que ficará bem. Afinal de contas, ela não é fraca. Mesmo que a Tsubaki tenha dito isso, a verdade é que a rejeição é muito dolorosa. Por outro lado, a Akane, depois de se arrumar, se reúne com outros membros de sua guilda para jantar. Ela fica um pouco surpresa ao ver que o Yamada não está aqui, mas o Sasaki garante que ele virá mais tarde. Hoje, o Kamota vai convidá-los para um jantar em um restaurante recém-inaugurado pelo seu amigo. Todos estão animados, especialmente a Runa, porque esse é um restaurante muito caro. Enquanto o Kamota se encontra com seus amigos, a Akane pergunta ao Sasaki se os estudos do Yamada estão indo bem, pois ela o viu bastante abatido no outro dia. O Sasaki lhe garante que o Yamada nem mesmo se preocupa com os estudos, porque ele é muito inteligente. Ao ouvir isso, a Akane se pergunta qual poderia ser o motivo. Logo, o jantar começa, e no momento em que a Akane come a carne é tão boa que derrete completamente em sua boca. Logo, chegam outros pratos, que são muito caros e incrivelmente saborosos. Todos estão aproveitando o tempo, comendo e bebendo. Pouco tempo depois, o Yamada chega. A Runa, em pânico, diz a ele para tomar cuidado com a Akane, pois ela não está em seu juízo perfeito. O Yamada não entende o que a Runa quer dizer até ver a Akane, que está totalmente bêbada. Como o suco caro era tão bom, ela acabou bebendo demais e começou a agir de forma estranha depois disso. A Runa diz ao Yamada que agora ele tem que cuidar dela. O Kamota diz ao Yamada para jantar primeiro, dizendo que o problema com a Akane pode ser facilmente resolvido reservando um táxi para mais tarde. Mas o Yamada diz não se importar em deixá-la em casa. Primeiro, ele pega um pouco de água na máquina de venda automática para a Akane. Com isso, ela finalmente volta a si e começa a perguntar o que está fazendo aqui. O Yamada explica para ela o que aconteceu e a Akane pede desculpas por incomodá-lo mais uma vez. Mas o Yamada diz que está tudo bem, mas por enquanto já está ficando tarde, então ele vai deixá-la em casa. A Akane diz que já pode ir sozinha para casa, mas o Yamada se recusa. Como tem muitas pessoas bêbadas no momento, não é seguro para uma mulher linda como ela ir para casa sozinha. Ele pega a mão dela e vai para casa. Logo depois, o calcanhar da Akane fica preso. Ela tenta tirá-lo, mas não consegue, então o Yamada ajuda. A Akane olha para ele e se pergunta por que ele é tão gentil com alguém como ela. E depois de ajudá-la, o Yamada novamente segura a mão dela e vai para casa. Ao chegar lá, ele se despede dela, e quando ele está prestes a ir embora, a Akane de repente pergunta se ele gosta dela, pois a maneira como ele tem agido ultimamente lhe deu essa sensação. Ela se desculpa por fazer uma pergunta tão absurda, mas o Yamada sorri e responde, dizendo que ele finalmente foi pego. A Akane fica incrédula. Ela lhe diz que ele provavelmente não entendeu o que ela quis dizer, mas o Yamada confessa o seu amor por ela. Ele também diz que não se importa se ela se esquecer, pois na manhã seguinte, se ela tivesse esquecido disso, ele confessará novamente o seu amor no dia seguinte, até que ela se lembre. A Akane fica emocionada, pois depois de ser abandonada e começar a se odiar por não ser capaz de entender qual foi seu erro, ela está tendo a oportunidade de sentir um verdadeiro amor, muito mais intenso que o anterior. Ela se pergunta se ele realmente quer amar alguém como ela, mas o Yamada a abraça com força e mais uma vez confessa o seu amor,
dizendo que ama ela. E então eles aproveitam a noite para fazer um filho e assim o anime termina. Muito belo, gostei demais, nota 10. Bom, se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo com o teu amigo e assiste os outros vídeos que eu faço aí no canal.